Telespectador amigo, um grande abraço. Estamos chegando com o seu programa. Aquele que você mais vê e mais gosta, isso basta para nós. Isto é que nos dá o incentivo de cada dia. É saber que você está do lado de lá nos acompanhando. Muita coisa para rolar aqui, hein? Campeonato Brasileiro e o principal hoje, aniversário do Mineirão. 51 anos de muitas glórias. 51 anos de muita alegria, mas muita alegria. 51 anos de muito reinado do futebol brasileiro. Futebol mineiro, no futebol brasileiro principalmente. Eu conversava aqui antes do programa com o Flávio Carvalho e a gente falava a respeito do Mineirão. E ele me dizia a verdade, o Mineirão é antes e depois, ou melhor, o futebol mineiro é antes e depois do Mineirão. E o Felício Brandi enxergou o Mineirão antes dele estar pronto, dele ser inaugurado, e formou aquele timaço do Cruzeiro que encantou o Brasil inteiro, o mundo inteiro. O Mineirão tem histórias e mais histórias, e eu tenho o privilégio de acompanhar o Mineirão, porque a minha carreira ela foi construída praticamente com o Mineirão. Praticamente. Então, a gente até estava conversando há um mês atrás no Mineirão, acho que eu falei isso para o chefe. Foi feita uma enquete lá com o pessoal que trabalha no Mineirão, nos dias de jogos, de quem mais frequenta o Mineirão trabalhando. Dois nomes surgiram. O meu e o do Cardoso Neto. Por quê? Porque nós vamos em todos os jogos do Mineirão. Em todos os jogos a gente vai trabalhar pelas nossas rádios. Em todos os jogos do Mineirão a gente vai trabalhar pela nossa rádio. Os outros da imprensa, os companheiros, aqueles que trabalham no Atlético, tem aqueles que trabalham no América, tem aqueles que trabalham no Cruzeiro. Então, quando o Cruzeiro está jogando, no Mineirão, não tem determinados elementos da imprensa. Não vão. Quando o Atlético está jogando, não tem determinados elementos. E assim seguiu os 51 anos. Mas nós, eu e o Cardoso, depois de 20 e poucos, antes de 30 anos, a gente, em todos os jogos do Mineirão, com raríssimas exceções, a gente trabalhando pela nossa rádio. Isso, eu vi partidas maravilhosas, eu vi jogos sensacionais. Eu vi o Atlético ganhar da seleção brasileira com Pelé e o Atlético com Dario. Depois que fez o gol, depois acabou o jogo, ele tirou a camisa da seleção mineira que o Atlético vestia. Estava do Atlético por baixo, quase matou o Saldanha de raiva. Eu vi isso, assisti isso. Eu vi o Cruzeiro Internacional, eu trabalhei no Cruzeiro e Bayern de Munique, Atlético e um montão de adversários, outras seleções e vários jogos de Atlético e Cruzeiro se enfrentando, como o América também. Então eu tenho o privilégio de ter vivido intensamente o Mineirão. E também estava trabalhando no 7-1 para a Alemanha. Estava lá no 7-1 para a Alemanha. Então eu tenho o Mineirão como parte da minha vida. O Mineirão completa hoje 51 anos. E tomara que o Mineirão possa nos dar ainda muita alegria pela frente. Muita alegria. Mas é muita mesmo. Sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho com os nossos companheiros. Sobre o aniversário do Mineirão. Não tivemos nada no sábado e no domingo. Nada. Hoje está passando em branco o Mineirão. Está passando em branco. Nada. Vamos ter para comemorar em novembro Brasil e Argentina. Mas, gente, a gente vai falar sobre isso. Eu queria só dar um toquezinho aqui. Fica setorista dizendo, o Atlético está dependendo do Rafael Carioca, de como ele vai chegar. Gente, o Rafael Carioca vai jogar. Ele está escalado para jogar. Eu estou escalando, ele está escalado para jogar. Ele só não vai jogar se ele entrar no jogo do Brasil e machucar. Bater na madeira aqui para não acontecer isso. Tomara que ele entre no jogo do Brasil para ajudar o Brasil, mas que não se machuque. Mas o Rafael vai jogar. Ele vai chegar aqui quarta-feira, 8, 9 horas da manhã,
tem o dia inteiro para descansar do quê? A menos que ele vá alegar para o Marcelo que está com a bunda doendo, de tanto ficar sentado no voo e no banco de reserva. Só se for isso. Ele vai jogar. Leandro Donizete está vetado. Então vai ser ele e o Lucas Cândido. Ou ele, não sei se o Júnior Urso já está liberado, eu acho que não está. E o Atlético hoje deu um azar, e o Carlos deu um azar. Eu não gosto do Carlos no Atlético, mas eu quero que ele seja feliz em outro clube. E hoje ele quebrou o tornozelo do pé esquerdo. Ele já tinha quebrado do pé direito. Agora quebrou o tornozelo do pé esquerdo. Meu Deus do céu, que azar. E o Atlético enfrenta o Vitória da Bahia nesta quarta-feira, feriado, onde o comércio todo vai funcionar o dia inteiro, vai abrir tudo. E 19h30, Independência, Atlético e Vitória. E na quinta-feira, 21 horas, 21, né? Cruzeiro e América, América e Cruzeiro, no Independência, o mando do América. É América e Cruzeiro. São dois grandes jogos. Sobre isso, nós vamos falar nesse programa, ok? Doutor Maurílio. Estou mandando um abraço aqui para o Pedro Roberto da Ceasa, que toda semana interpela a gente na rua e cobra alguma coisa que a gente falou aqui e ele não concordou. Primeiro tema, seleção brasileira. Estou vendo aí um entusiasmo aí, um clamor geral aí de apoio da seleção brasileira, o que é natural, porque ela já está na classificação, já está disputando na cabeça até a liderança dessa fase de classificação, mas eu acho que a seleção ainda tem muito que consertar. O padrão tem que ser definido. Obviamente, alguns jogadores podem render mais, mas nesse jogo contra o Equador e esse tumulto que se faz em tempo com a Colômbia, no jogo contra a Colômbia, olha, gente, eu sou de um tempo que Equador e Colômbia era freguês. De uns 10 anos para cá é que igualou a coisa e o Brasil até pena para ganhar desses adversários. A Colômbia é melhor que o Equador. Mas eu já vi o Brasil dar de 10, com o Reinaldo e Marcelo rebentando. O Evaristo era o técnico da seleção brasileira. Então é o seguinte, ainda está faltando alguma coisa. Apesar de que a mudança foi para melhor, mudou. Até porque começamos a pagar a dívida de 7-1 com a Alemanha, tirando um título dele de jovens. O Atlético, eu acho que o Marcelo está com a conta do chá lá, porque só vai ficar com o plantel positivamente em condições de ganhar um título a hora que tiver reservas à altura. O que está machucando um lá é um Deus nos acuda. O Vitor joga, viu? Está de volta, mas é aquela história. O Atlético teve que experimentar dois. A zaga do Atlético, Ed Carlos e Gabriel. Pode até dar conta do recado, pode treinar bem, mas torcedor põe aquela interrogação na cabeça, poxa vida, não são os titulares. Quando tem uma outra mexida, tem que recorrer o Patrick. Então, o Atlético ainda está faltando um tchan para chegar lá. E o Cruzeiro parece que entrou nos antes. Com respeito ao América, resta saber para fazer as contas para ver se dá uma satisfação à sua torcida. Sobre o Mineirão, que é o assunto decantado aí por todo mundo, eu devo dizer, e não quero me vangloriar disso não, sou da primeira hora. Até para o nome Mineirão nós influímos. Nós tínhamos aqui uma turma de jornalistas atuantes, e o futebol já existia assim. Mineirão projetou o futebol mineiro. Mas antes disso, nós tivemos o Independência, que foi construído para uma Copa do Mundo. E aqui aconteceu a maior zebra do futebol mundial até hoje. Os Estados Unidos ganharam da Inglaterra, que era o dono do futebol, com um gol de um haitiano, Independência, que era a casa. Mas, obviamente, Minas Gerais, para se projetar, precisava de um estádio. Aí, os carioca gozando, chamavam a gente de Mineirão. Aí o Carone teve a ideia, o Jorge Carone, prefeito de Belo Horizonte, de fazer uma lei baseada na loteria de Minas Gerais para arrumar subsídio para que o estádio fosse construído. Aproveitou-se a mão de obra ociosa, porque Brasília foi inaugurada e a candangada de lá de Brasília estava sem emprego, tinha gente de toda parte do país e deu mão de obra aqui. Os políticos também aproveitaram a ocasião.
E daí, aquela história. Que nome nós vamos dar para o estádio aqui? Mineirão era um motivo pejorativo do carioca e muitos outros gozavam o mineiro. Ah, o Mineirão! Falei, vamos botar um nome no estádio desse de Mineirão. E daí ficou Mineirão, e esse Mineirão aí originou o Castelão, não sei, o Belezão, e desencadeou uma eternidade de estádio para o Brasil inteiro. No primeiro dia, na inauguração, eu estava lá, quer dizer, a idade do Mineirão ainda sou de cobertura anterior. Mas o que eu lamento hoje, também tem boas recordações, e também tem algumas más. Teve briga, teve decisões, teve alegria, e eu participei de todas elas também, pessoas da primeira hora. Agora, o que eu lamento hoje é que a memória do Mineirão não está sendo preservada. O Mineirão, obviamente, é uma empresa que visa lucro, é um anfiteatro que tem que visar lucro. Tem que ser um negócio. Mas não tem lá placa alusiva a grandes dirigentes do Mineirão, não vou nem citar porque são inúmeros. Não vou me colocar como exemplo, porque eu fui 2 vezes presidente do Conselho da Dengue, com honra, representando a MCE, lá, porque tem um conselho que vigia a direção, e não vejo isso preservado lá. Na história do Mineirão. Pacaembu fez um museu com um espetáculo, é uma atração turística lá de São Paulo. Aqui também parece que vão fazer um museu, mas tem que preservar quem se doeu lá. Eu não vejo menção a Felício Brandi, não vejo aos visionários do Mineirão, aos elementos que construíram. Então, a história do Mineirão tem que ser preservada e quem abomina o passado está esquecendo do futuro. Ok, doutor Maurílio Costa, daqui a pouco ele fala mais. Flávio Carvalho, que também vive intensamente o Mineirão. Vamos lá, Flávio. Pois é, Afonso, um abraço para você, um abraço para o Maurílio, para o José Alberto Teixeira, para o nosso querido Matusalém. Nós comentamos aqui que eu disse que o futebol mineiro antes e depois do Mineirão. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu morei aqui em Ouro Preto, a 80 quilômetros de Belo Horizonte, antes do Mineirão, e ninguém se falava em futebol mineiro. A 80 quilômetros daqui. A gente torcia para o Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Depois eu mudei para Barbacena. Ninguém se falava em futebol mineiro. Era Flamengo, Botafogo, Fluminense. Veio o Mineirão, né, depois da seleção mineira, e principalmente depois daquele 6-2 do Cruzeiro diante do Santos, o futebol mineiro explodiu para o Brasil e para o mundo. Porque até então o Santos era o melhor time do mundo. O Santos de Pelé, Mengalvo, Doval, Coutinho, Pepe, certo? O extraordinário Santos, né, que foi campeão do mundo, bicampeão do mundo. E o Cruzeiro fez 6-2 aqui, depois foi São Paulo, 3-2, e aí o futebol mineiro começou a aparecer para o Brasil. E aí, os grandes craques, porque até então na seleção brasileira, que eu me lembro, só jogadores foram convocados para a seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo, depois do Mineirão. Que aí veio o Tostão, veio o Piazza, veio o Nelinho, veio outros jogadores, Copa do Mundo, que eu estou querendo dizer, certo? Jogadores que atuavam no futebol mineiro e foram, então, disputar a Copa do Mundo. Então isso aí, o Mineirão tem muita história. O Mineirão tem jogos fantásticos que a gente tem que se lembrar, né? Eu lembro, por exemplo, do Afonso lembrou do 5-4 do Cruzeiro Internacional. Eu lembro do Cruzeiro, uma vitória do Cruzeiro sobre o São Paulo, 2-1, né, na Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu o River Plate, virou um jogo aqui na Supercopa. O Cruzeiro foi campeão em cima do Alianza de Lima, na Copa Libertadores da América. Né? O Atlético foi campeão da Libertadores jogando aqui contra o Olímpia do Paraguai. Que o Atlético meteu no Cruzeiro, o Cruzeiro empatou o jogo. O Procópio foi expulso. Com o Natal, jogando tudo. Cruzeiro com 10. Né? Então, a gente tem muita história. Agora, o que eu lamento apenas é o seguinte, é que o Mineirão, ele tem que lembrar as pessoas que ajudaram a fazer o Mineirão. As pessoas que ajudaram a construir o Mineirão. Essas pessoas estão esquecidas, né? Como o Gil César Moreira de Abreu, o Carone, né? O próprio Felício Brandi, que merecia uma estátua no Mineirão, que ele teve aquela visão, pô, vamos inaugurar um estádio desse tamanho, nós precisamos ter um time desse tamanho. E aí o Cruzeiro apareceu para o Brasil e o Atlético teve que correr atrás e fazer também um time, né, para competir. E aí começaram a aparecer os times, o Atlético em 71, campeão brasileiro, com o Tele Santana.
Então tudo isso vem graças ao Mineirão. Porque se não fosse o Mineirão, eu acho que o futebol mineiro estava hoje no nível que tem o futebol do Amazonas, que no nível que está o futebol do Mato Grosso, como era antigamente. Então o Mineirão tem essa vantagem. O Mineirão colocou o futebol mineiro no cenário nacional, no cenário internacional e, acima de tudo, craques foram revelados e ficaram aqui. E não era como antigamente, que aparecia e ia embora para jogar em outro time. Então, eu faço essa homenagem nesses 51 anos do Mineirão, exatamente porque ele foi, sem dúvida alguma, a grande redenção do nosso futebol, o futebol mineiro. Muito bem. José Alberto. Um abraço aos telespectadores, telespectadoras. Antes de falar do Mineirão, eu quero dar a máxima vez, com permissão do meu querido colega aqui, o Flávio, dizer o seguinte, é que nós temos que respeitar um pouco as gerações passadas. O futebol mineiro não nasceu com o Mineirão. Antes do Mineirão, 1950, construiu-se, conforme o Maurílio disse, um estádio aqui para a Copa do Mundo. Isso aconteceu aqui, um jogo da Copa do Mundo, no estádio Independência. Então, o futebol existia. Existia o América, que tinha um grande time, com Tonho, Gaia, com Murilinho, Nandinho, Valsec, jogador da Argentina, titular do comando do ataque do América. O Atlético tinha Cafunga, Murilo e Ramos, mexicano José do Monte, Cafunga, Murilo e Ramos, mexicano Monte Afonso, Lucas, Carlyle, Leiro, Lauro, Leiro e Nível. O Atlético tinha jogadores que mereciam o respeito e o olhar de todo o Brasil. Um jogador como Carlyle, como Leiro, como o Murilo, que foi para a seleção brasileira. Então, o Cafunga, um grande jogador, um grande goleiro. Zé Alberto, mas você lembra de algum grande time do Cruzeiro também, do Mineirão? Você lembra do grande time do Cruzeiro? Eu lembro de estar te dizendo que antes do Mineirão não existia o Cruzeiro. Praticamente. Era Atlético América. Era Atlético América, o clássico das multidões. Com a vinda do Cruzeiro, é lógico, evidente que é uma separação. Eu estou de acordo com o Flávio. Aí o Cruzeiro criou um time qual? Raul, Tostão, Piazza, Natal, Zé Carlos, Nelinho. Um grande time. Quer dizer, um time que derrotou o Santos 6-2, um time que começou a aparecer para o mundo porque disputou aqui no Mineirão, isso eu assisti. E você foi falado para o mundo porque você trabalhou no Cruzeiro de Santos. Antes, quando você apitava nos jogos do estado, ninguém falava de José Alberto Teixeira. Pois é, mas Flávio, acontece, ô Flávio. Peraí, não, Maurício. Só um minutinho. A questão é a seguinte. Tinha um material humano aqui, não tinha o que exteriorizar. Não tinha um estádio das dimensões do Mineirão e tudo mais. Tanto é que tinha futebol aqui, que tinha um campeonato brasileiro, que era de seleções de estado. Paulista contra Carioca, Carioca contra Pernambucano e Gaúcho. Minas ganhou em 63 e eles acabaram com ele. Mas então eu gostaria Você já de viu isso aí? Acabaram com o campeonato. Eu gostaria polarizava, estado contra estado, não era separativo, não. Vamos. Pois é, todo mundo falou e não foi interrompido. Eu estou sendo interrompido, eu perco meu ritmo. Mas acontece o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, o Flávio disse que eu não apitei e tal. Eu comecei a apitar futebol em 65, com o Mineirão, porque eu era jogador de futebol, tinha minhas pretensões, joguei no América, uma América que o meu técnico era o Strick, de Gaia, Tom e Babão, e Cazuza. Então, mas depois o Strick exigia que o cabelo fosse bem cortado, que eu não podia estudar no Colégio Arnaldo, que eu era interno, que eu tinha que jogar futebol. Fui para a seleção universitária, depois então desisti de futebol. Aí formei-me em árbitro e já com 4 ou 5 meses de arbitragem, eu fui trabalhar no jogo Cruzeiro e Belenenses de Portugal, escalado pelo Afonso Paulino, que era o diretor de árbitro. Trabalhei no Mineirão nesse jogo, que o Nelinho tinha um chute potencial demais, quebrou o dedo do goleiro do Chacarita Júnior. Eu trabalhei no Mineirão em jogos do Cruzeiro com o Spartak de Praga da Tchecoslováquia, expulsei o Migas, capitão da Tchecoslováquia. Eu trabalhei no jogo de auxiliar do Armando Marcos, do 6-2 do Cruzeiro. O Armando Marcos estava vindo de uma recente cirurgia e não marcou um pênalti, perguntou aos meus auxiliares o que tinha sido, eles bajularam o Armando, e quando ele me perguntou, eu falei, não, tem que ser sincero com o senhor não estava bem colocado e houve o pênalti. E o que acontece? Acontece que aí ele voltou a ser meu amigo. Mas então, eu trabalhei na bandeira de Atlético e Brasil, seleção brasileira, né? Então, gostaria de dizer o seguinte,
apoiaram o que o Maurílio disse, o meu pai, como prefeito de Congonhas, colocou a seleção mineira concentrada em Congonhas durante um mês, no Hotel Santuário, para se preparar para a disputa de seleções do Brasil. Então existia futebol antes de 1950, sim. Antes de 1965 tinha futebol. Ô, Zé Alberto, todo mundo sabe. Peraí. Ou a gente não está sabendo falar, ou ninguém quer entender. É claro que existia futebol, só que longe de ser o de hoje, de ser o depois do Mineirão. Longe de ter a projeção que teve no Mineirão. O futebol era bom, Maurílio disse, tinha elemento, tinha material humano, mas não tinha estádio. Minas não aparecia em lugar nenhum. Mas foi construído um estádio para a Copa do Mundo, com independência. Mas o que aconteceu de 50 até 63, 65, no futebol mineiro em relação ao futebol brasileiro? Mas o que aconteceu de O que o futebol de Minas ganhou? Os times mineiros. Na época nem campeonato mas tinha. Na época de 40, 45, 48, nessa época existiam 2 clubes, Cruzeiro, Atlético e América. O Cruzeiro não existia antes do Mineirão. Mas, e depois do Mineirão, o Cruzeiro assumiu a liderança de tudo. Tá bom, mas é isso que nós estamos falando. É isso que eu estou falando, Zé. Nós estamos querendo dizer que aí, depois do Mineirão, teve que jogador convocado para a seleção brasileira. Nós tivemos final de Copa. Nós tivemos aqui Brasil e Alemanha aqui. Nós tivemos final de Copa do Mundo de clubes aqui. Eu quero dizer, Mauro, Intercopa, Recopa, final de Libertadores. Mas acontece coisa que nunca tinha acontecido antes. Mas acontece o seguinte: havia disputa de seleções. O futebol mineiro existia. Antes, hoje, o futebol. Mas nós só falando do Mineirão, Zé. O tema na década passada, Minas tinha 2 times, Atlético e América. Mas você já falou isso. Tem 3, Atlético e América. Zé Alberto, só isso. Zé Alberto, o que nós estamos falando, eu vou repetir. O Matusalém precisa falar também. A gente tem que mudar de assunto também. O que a gente está falando é que, antes do Mineirão, nós tínhamos um futebol que o Brasil não conhecia. Aqui, a grande maioria, aqui em Belo Horizonte e no estado inteiro, a grande maioria torcia era para Flamengo, Vasco, Botafogo, Corinthians, São Paulo. Não era para Atlético, para América, para Cruzeiro. Não era assim. Não era seu tempo? Não era assim. Mas isso aí era por força do rádio. Mas é se porque ouvia não Rádio tinha. Nacional e Rádio Maringue Veiga. Isso era no Brasil inteiro, mas não aqui não. Por maior força que o rádio tenha hoje, ele não vai conseguir fazer com que o Rio sobreponha Minas Gerais. Agora cresceu. Depois do Mineirão. O Cruzeiro é aquele pessoal que nunca tinha visto bola, depois do Mineirão, depois do Mineirão. Depois do Mineirão. Depois do Mineirão. É isso que nós estamos dizendo. Deixa o chefe também falar. Depois do Mineirão. Vamos lá, vou só encerrar, então. Com relação ao Mineirão, eu digo o seguinte. O Mineirão que eu vivi foi um Mineirão de glórias. O Mineirão que existe hoje é um Mineirão de tristeza, de desgraças, de 7-1 da Alemanha em cima do Brasil. Mas aqui, nesse mesmo Mineirão de 7-1, teve a Libertadores do Atlético, aí. Que Mineirão de desgraça é esse? Não, que é isso? Teve a Libertadores do Cruzeiro. O Atlético ganhou a Libertadores, o Cruzeiro ganhou a Libertadores. O Cruzeiro foi campeão brasileiro aqui dentro. Copa Master, Copa Ouro. O Cruzeiro ganhou Supercopa de campeão da Libertadores. O Cruzeiro ganhou a Supercopa. Vários títulos. 7-1 era para acabar com o CBD, para o CBF acabar com tudo. CBD não existe mais não. CBF, acabar com tudo. Uma pena que essa história que estão contando, como eu sou mais jovem, eu não vivi esse período, né? Você nasceu ontem, já? Não, eu nasci ontem. Pois então, viva, viu? Pois então, mas eu desejo que você prolongue sua vida. Quando o Afonso falou aqui... Eu desejo que você prolongue sua vida até os tertores do século. Amém. Quando o Afonso falou aqui de estar no Mineirão, eu estou seguindo seus passos, Afonso. Porque sempre, há 9 anos praticamente, eu estou em quase todos os jogos no Mineirão também, né? Inclusive também na Independência depois da reforma. Porque antes não tinha os jogos, todos os jogos aconteciam no Mineirão. Mas que saudade, Afonso, que me dá do Mineirão. Da época a gente saía lá do Novo Riacho, eu, Oséias, e vinha a pé para o Mineirão para poder assistir jogo. Chegava no Mineirão, aquele churrasquinho do lado de fora, um monte de carros. Eu fico vendo fotos hoje nas redes sociais do Mineirão dos anos 70, 80, final dos anos 70, início dos anos 80. Que, como é saudoso ver aquele povo chegando. E por incrível que pareça, nas fotos que a gente termina vendo hoje, você vê ali cruzeirense, atleticano, apesar de ter separação, mas lá fora, no hall, se encontravam.
Encontrava as duas torcidas e não tinha a violência que tem hoje, né? Dentro do futebol. Mas os tempos mudam, Os né? tempos mudam, mas é saudoso esse tempo. Eu participei de um jogo lá no Mineirão, do Cruzeiro, que tinha, não sei, talvez 3, 4 mil pagantes nos anos 80, daquele time de Mauro, quando você tinha Mauro, Carlinhos, Sabiá, era um time... Top, Bendelac, Dedé de Dona. E participei também, eu estava presente no Mineirão. Quando eu cheguei no Mineirão, o Mineirão estava vazio. Eu chegava lá cedo no Mineirão. Eu saía de casa, era 9 horas da manhã, ia para o Mineirão. E participei daquele público de quase 133 mil pagantes, quase 134 mil pagantes. Eu estava lá no Mineirão também. Eu estava trabalhando. De repente, aquele aglomerado de pessoas chegando, rodeando o Mineirão, e não tinha mais como você sair nem para ir ao banheiro. Né? Então, o Mineirão de ontem e o Mineirão de hoje, eu sou saudoso, eu fico com o Mineirão de ontem. Mas o Mineirão de hoje está muito mais sofisticado. Uma pena que encolheu. E hoje não cabe o público, não traz a torcida que trazia nos anos 70, 80 e também nos anos 90. Eu vi jogos de Supercopa do Cruzeiro, vi jogos do Atlético, Atlético e São Paulo, a disputa de pênalti. Eu estava também no Mineirão. Só uma parte cima. O Mineirão de hoje é um Mineirão para jovens. Não, o não outro só para Mineirão jovens, era para não. qualquer idade. Não é só para Hoje, jovens, não. Ninguém vai andar 2, 3 quilômetros para chegar no Mineirão. Aí eu discordo. Só jovens. Naquela época assistia Só os jovens. jogos todos de pés. Você não tinha cadeiras. Claro que com essas cadeiras ocupou vários lugares, mas a modernidade está chegando, a gente tem que acompanhar a modernidade. Chegou no Maracanã também, que era o maior do mundo, hoje O não é maior mais. do mundo não é mais. Então, os estados no mundo inteiro, no Brasil inteiro, encolheu em razão da Copa do Mundo, dos jogos que vem acontecendo, das seleções. Mas o que eu quero deixar de mais saudoso para mim aqui, que foi um dos últimos jogos dos grandes públicos que eu estive no Mineirão, foi o final da Cruzeiro e final da Copa Libertadores, 97. Foi um dos maiores públicos. Cruzeiro Esporte 110, né? 109.700 e poucos pagantes. Foi o último grande público que eu estive presente. Depois veio caindo. 90, 80, mesmo antes da reforma, dificilmente se encontrava aquele público de 110, 120 mil pessoas no Sabe o que Mineirão. me abismou? Eu estava até cobrindo pela Rádio Tatiana lá na Bolívia, a Copa América. Foi aquele Cruzeiro e Vila, que o Cruzeiro foi campeão. 133 De repente o mil Pinguim pessoas. fazia Pinguim, público, cento e não sei quantos. 132 mil. 132 mil, quase 133. Mas a verdade é que cobrou-se R$1 só o ingresso. A mulher não pagava também. Mas foi público. Mas Tem foi gente público que foi. presente, né? Foi público presente, foi o maior Eu público da estava, história inclusive, da naquele Mineirão. Atlético e Cruzeiro, gol do Natal, que você se lembra, Também no meio estava dos nos Brasil do Estados Unidos Sul, nessa época. 127.600 pagantes no Mineirão, certo? Isso. Que foi o maior público pagante, porque o Cruzeiro e Bayern de Munique, se cobrasse, porque o pessoal quebrou os portões. Quebrou, Quebrou, eles pararam, a gente lá no Antônio Carlos, Não, fechou tinha aquele tanto jogo. que não tinha jeito. não tinha jeito de entrar, no Mineirão não tinha jeito de você chegar, certo? No Cruzeiro e Bayern de Eu Munique. cheguei para trabalhando. Eu passei o dia inteiro na Toca Eu da acho que aquele Raposa. foi o maior público com da o história do Cruzeiro. Mineirão. Se tivesse gente de contar. Eu não sei quanto foi o público que deu também no jogo do Atlético, na final do campeonato da Série B, porque eles colocaram o público no Mineirinho, no Independência, de tão grande que foi o público do Mineirão. Agora, eu não tenho a contagem, eu não me lembro qual foi o público presente lá. Mas o Mineirão foi palco de grandes públicos, de grandes emoções, e eu discordo totalmente do Zé Alberto quando ele fala que o Mineirão tem suas fase ruim, né? O Mineirão só tem glórias. Nem todos os times que jogam e que vão jogar, nem sempre vão vencer. E nem por isso vai deixar de ser o grande Mineirão de grande espetáculo. É o maior palco de Minas. Sucesso, feliz aniversário. 51 anos de Mineirão. Não tem festa, não teve bolo, mas a gente vai ter aqui, e vai valer pelo aniversário do Mineirão, em novembro, não sei se é 10 ou 11, Brasil e Argentina. 10 ou 11 de novembro, Brasil e Argentina, mais um. É o terceiro Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E a seleção do Tite, que joga amanhã contra a seleção da Colômbia. O Tite vai repetir o mesmo time da vitória contra o Equador. E tomara que o Brasil seja de novo o grande vencedor. Na volta, nós vamos falar de Atlético, Cruzeiro e Seleção Brasileira. E o jogo de Atlético, Cruzeiro e o América, ok? Vale a pena você ficar aí. Não saia daí, porque vai rolar muita coisa ainda aqui no BH Esporte. Sem contar que você vai ficar sabendo com detalhes a contusão do Carlos, que vai ficar um bom tempo parado. O Carlos, que estava cotado para ir para a Europa, acabou ficando no Brasil e deu um azar danado,
no treinamento que aconteceu. A gente vai contar para você tudo isso daqui a pouquinho. Vale a pena você esperar. Tchau.